Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Valderedo Júnior para mais uma aula de filosofia. E essa aula vai direcionada para os alunos do 8º ano aqui do Instituto Vera Cruz, Unidade de Patos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam aí estudando, aproveitando esse momento para poder dar uma revisada nos assuntos. Espero que estejam acompanhando fielmente as nossas aulas, os nossos conteúdos, tá? E hoje nós vamos dar a finalização, a conclusão do assunto que nós iniciamos na semana passada. Esse assunto ele fala sobre Estado e democracia. Nós fizemos a diferenciação de Estado e de governo, só recapitulando alguns conceitos importantes. Para a filosofia política, assim, para a ciência política como no geral, nós dizemos que o Estado é uma organização social. A exemplo, o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, as nações como um todo. E nós também podemos aí colocarmos o governo como sendo aqueles que estão ali para administrar esses estados. O governo, ele sempre é composto geralmente por um líder, e esse líder ele vai ter os seus subordinados, os seus ministros, os seus secretários, e esses ministros e secretários vão ajudar a essa pessoa, a esse governante, a exercer, a fazer o seu governo, né? Então, a visão é de que o Estado é algo permanente, o governo não, ele vai mudar de acordo com a liderança, com o governante. Lógico que o Estado ele também muda, porém essas mudanças elas são muito mais lentas, muito mais demoradas, né? Para nós deixarmos o exemplo um pouco mais claro, vamos falar então do Estado, né? O Estado no Brasil, como o Brasil é organizado. E, em linhas gerais, quando a gente estuda um pouco da história do Brasil, da história política do Brasil, nós vemos que o Brasil viveu durante a sua história momentos muito conturbados, né? Vale lembrar que desde o processo de colonização nosso aqui, que nós vivemos aí, digamos, regimes, né? Regimes políticos, governos que eles tiveram seus pontos positivos, também seus pontos negativos, porque sempre é assim que acontece, e dentro disso também tivemos fases bem expressivas do ponto de vista positivo, como também tivemos momentos históricos na política brasileira, na política nacional, bem complicados, né? Se a gente começar a falar ali do próprio processo de exploração, o próprio processo de colonização do Brasil, foi um processo, né, que teve as suas turbulências, houve conflito entre os colonizadores e os nativos que aqui estavam, a dificuldade, muitas vezes, de se estabelecer, né, polos de organização política, a própria ideia de exploração do território até então desconhecido e dominado pelas tribos indígenas, né, pelos nativos brasileiros, e toda essa complexidade que houve de relação entre essas diferentes culturas, no encontro desses dois mundos. Quando o velho mundo, ali representado pela Europa, e o novo mundo representado pelos nativos aqui americanos, especificamente no Brasil, nós vamos ter uma série de conflitos que vão marcar a nossa história, né? Partindo desse ponto, nós vamos ter então, quando o Brasil ele torna-se colônia, né, o período colonial, vamos ter o período monárquico também, com suas conturbações ali, né, as revoluções que existiam durante muito tempo ali no Brasil, a cabanagem, a sabinada, a balaiada e por aí vai. Esses eventos históricos, esses momentos, eles fizeram parte, né? A própria proclamação da República no Brasil, o próprio período da ditadura de Getúlio Vargas, os governos populistas, né? O próprio golpe militar que é sofrido ali durante o tempo da história brasileira, todos esses detalhes, os processos de impeachment até chegar aos dias de hoje, nós vemos que a história do Brasil é bastante conturbada. Ela é uma história na qual nós temos vitórias e temos fracassos, temos heróis e temos vilões também. Pessoas que, de certa maneira, contribuíram positivamente e outras que deixaram uma marca terrível na nossa história, né? Ou seja, o Estado brasileiro, o Brasil como organização social, como Estado nacional, o Brasil ele teve sim seus altos e baixos. Infelizmente, colecionamos em nossa história muito mais baixos,
né? Muito mais quedas, muito mais rasteiras até que a classe política, infelizmente, nos deu, né? Quando eu digo nos deu, estou falando a nação brasileira, muito mais do que pontos positivos, né? Então, nós temos aí uma imagem de Brasília, temos uma imagem aí do que seria o Congresso, e aqui nós vemos justamente onde hoje acontece a política de fato no Brasil, ali onde as leis são construídas, as leis são formuladas, né? A esplanada dos ministérios, todos os palácios aqui, ali que nós temos, que abrigam a classe política brasileira que, infelizmente, né, nós percebemos ao longo da nossa história e até analisando o cotidiano, às vezes fazem muito mais malefício ao brasileiro do que propriamente um benefício. Pois bem, dentre tantos pontos em que nós vamos vivenciar ao longo de nossa história, há aspectos positivos dentro do que a gente estuda na organização do Estado brasileiro. Dentre esses pontos positivos está justamente o direito ao voto, a democracia, né? Costumamos dizer que as eleições, elas são um símbolo democrático, elas seriam uma festa da democracia. E essa festa da democracia, ela acontece justamente por conta dessas questões em que o ser humano, né, o brasileiro especificamente, ele passa a ter a oportunidade de escolher seus representantes. Apesar de que, historicamente, também é comprovado que escolhemos muito mal aqueles que vão nos representar. O processo democrático, ele nem sempre foi transparente, como em dias atuais. Houve momentos em que o processo democrático, a própria democracia aqui no Brasil, ela trouxe sim votações que eram votações, digamos assim, viciosas, né? Votações onde você tinha os coronéis em que diziam em quem você teria que votar, o chamado voto de cabresto, né? Tivemos ao longo da história também pessoas que se fizeram fazer valer do populismo, da promessa, das classes sociais menos favorecidas, como sendo justamente trampolim para se chegar ao poder. Tivemos pessoas que fizeram do voto o seu passaporte para um progresso de vida. Tivemos dentro do processo democrático brasileiro aqueles que simplesmente vão fazer da sua possibilidade de exercer a cidadania através do voto como sendo um amuleto de troca, como sendo uma espécie de passaporte mesmo para as suas ambições, as suas cobiças. E assim é que a gente vê e enxerga a organização política brasileira, né? Ao longo de sua história até os dias atuais. Não há muita mudança dentro desse aspecto. Porém, a democracia ela tem como objetivo possibilitar com que o povo escolha os seus governantes, com que o povo exerça o seu direito, a sua opinião, a sua vontade seja expressa através do seu voto, que na circunstância de hoje é um voto secreto. É um voto no qual ele tem como possibilidade, como obrigação, como objetivo, né, trazer à tona a opinião da classe, né, da população, na verdade, e que possa ali fazer uma eleição na qual, no final, tenhamos a vontade da maioria como sendo dominante. Essa é a visão da democracia. Agora, alguns pontos que a democracia, algumas anomalias que a própria democracia ela acaba trazendo, é o fato de muitas vezes, em eleições nas quais nós temos uma diferença de votos muito pequena, nós temos então 60% a 40%, e ali você tem 40% de que essas pessoas, muitas delas não vão se sentir representadas pelos governantes, pelos políticos que ali estão. Então a democracia ela permite que isso aconteça. Isso faz com que muitas vezes em um processo que demora 4 anos aqui no Brasil para você escolher novos representantes, entre esses 4 anos esse que está lá no poder ele não seja mais visto por boa parte da população, né, pela grande maioria daqueles que votaram nele, como sendo um representante que deve estar ali no poder. Isso gerou alguns conflitos na história do Brasil. Mas, de modo geral, as sociedades capitalistas, a exemplo do Brasil,
atualmente industrializadas caracterizam-se politicamente como democracias representativas, muito embora apenas uma pequena parte da população, em termos numéricos, controle a maior parte da riqueza. Vivemos em uma sociedade, em um mundo globalizado capitalista, dominante a visão econômica capitalista. E nesse ponto, os estados organizados, eles precisam dialogar entre si, eles precisam fazer intercâmbios entre si, no objetivo justamente de que a política externa ela possa ser cada vez mais forte. Lógico que esse capitalismo ele traz consigo desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais nós analisamos na filosofia política como sendo um resultado da própria busca pelo poder. Aqueles que têm a possibilidade de, com mais recurso, investir no seu próprio negócio, acabam se colocando como detentores do monopólio, muitas vezes, desses meios de produção. Lembrando daquela reflexão marxista que nós fizemos na aula passada. Marx ele defendia essa ideia da luta entre classes. Essa luta ela permanece, essa luta ela continua. Você tem um dono de uma fábrica, muitas vezes, que controla ali pelo menos centenas ou até milhares de funcionários. Então, essa visão, ela acontece, ela possibilita, em um Estado democrático de direito, a exemplo do Brasil, existe a possibilidade de que quem tem mais recurso possa ampliar ainda mais sua riqueza, né? O que não garante com que aqueles que têm menos recurso também embarquem nessa e melhorem de vida. O valor que um empregado ele vai receber referente à sua produção é muito inferior ao que o seu próprio patrão receberá como lucro. Porém, devemos levar em consideração também que isso faz parte da democracia. Você pode escolher também não trabalhar. Lógico que isso vai lhe trazer uma série de problemas, né? Porém, a vida são feitas de escolhas. E se nós vivemos em um país que assim o é, organizado, de forma democrática, ou seja, volto, um Estado democrático de direito, então que ele permaneça como sendo aquilo que o seu povo decidir ser, aquilo e a forma de organização, porque é assim que acontece. Quando um país, um Estado organizado, ele tem o governo, digamos, questionado demais, nós temos alguns caminhos que podem levar à desestabilidade, até mesmo à mudança definitiva dessa forma de governo. A exemplo, nós temos 1889, a 15 de novembro, né, quando nós vamos ter, então, um golpe militar, digamos assim, né, quando o Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar a independência, vai proclamar a República Brasileira. E quando há a proclamação da República Brasileira, nós temos a substituição da monarquia, até então liderada aqui no Brasil, por um sistema agora republicano. Sistema esse republicano que, usando uma expressão do historiador Marco Antônio Villa, vai dizer que essa república ela foi apenas proclamada, nunca de fato ela aconteceu, nunca ela foi de fato fundada, justamente porque a República Brasileira, ela desde sua origem, né, que ela surge a partir desse golpe militar, nós vamos ter então uma república que, digamos, anda sempre de pernas bambas, que com dificuldade consegue ir se arrastando para tentar aventar um possível progresso, né? Esse momento, ele acaba sim estabelecendo um processo democrático. A democracia ela acaba aparecendo, mas em contrapartida, junto com a democracia, os seus vícios. Os seus vícios. Aquilo que a democracia ela não consegue se desvencilhar, se desvincular ainda. O processo democrático vicioso, que é o jogo de interesses, que está muito nítido, basta nós analisarmos os momentos históricos. Lembrando também que com a Revolução Francesa de 1789, que serviu de modelo para muitas outras revoluções no mundo, né, realizada sob o lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade, as discussões em torno da cidadania adquirem crescente espaço
nas civilizações contemporâneas, né? Apesar desses ideais eles terem sido muitas vezes esquecidos durante o processo da Revolução, levando em consideração que houveram os movimentos, como por exemplo o regime do terror, liderado ali pelo Robespierre, né? Quando os jacobinos ali estavam ao poder, em que a própria família real francesa, dominante na época, vão ter suas cabeças decapitadas, né? Os membros ali da família. Então, vai existir de fato esse lema, igualdade, liberdade e fraternidade. Porém, esses lemas eles acabam sendo prejudicados pelo regime sangrento, o regime, né, de carnificina que acaba se instaurando ali já na Revolução. Porém, essa Revolução mesmo acaba influenciando, de certa forma, as demais lideranças políticas ao longo do mundo, ao redor do mundo, né? E ao longo da história também. Não obstante, o Brasil acaba também tendo seu processo revolucionário. A monarquia acaba caindo, dando lugar para a república, como nós falamos anteriormente. Então, a cidadania no Brasil, ela historicamente tem sido vivenciada a preço de sangue, né? Essa democracia, para que ela possa ser estabelecida, essa cidadania exercida através do voto, ela vem ao longo dos anos sofrendo verdadeiros ataques dentro do contexto histórico brasileiro. Podemos levar em consideração que o brasileiro, a nação brasileira, ela vem num processo de sofrimento constante dentre os abusos que foram, seja a princípio com os nativos aqui, seja depois com as próprias colônias que iam se organizando no período colonial, seja durante o período do Império, na monarquia, seja no surgimento da República. Infelizmente, a nação brasileira ela tem sido vítima, né, o Estado brasileiro tem sido vítima dos seus governantes. Faço minhas palavras certa vez que eu vi de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Barroso, que tomou posse inclusive essa semana da presidência do Supremo Tribunal Federal, aonde certa vez em uma das audiências ali do Supremo ele disse: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, né? Então, esse é um ponto importante, esse é um ponto relevante que a gente precisa levar em consideração. O Brasil é o estado no qual nós temos à nossa disposição hoje. Lógico que nada impede com que você consiga mais na frente, futuramente, fazer um intercâmbio, conhecer outro país e querer ir morar lá, ser mais cosmopolita do que uma visão mais patriótica, mas nada impede que você, que eu, enquanto pessoas influenciadoras, que a gente possa criar essa consciência política para que possamos fazer do Brasil um país melhor mais na frente. Ok? Pois bem, meus queridos, as constituições brasileiras que foram promulgadas ao longo dos anos, né? Aí nós temos uma página aí da Constituição de 1824. Essa Constituição, ao longo dos anos, foram sofrendo modificações, mas o que nós devemos levar em consideração é que o direito à liberdade, ao direito ao voto, o direito à expressão, ela deve ser mantida. Para que dessa maneira, dessa forma, eu e você, enquanto pessoas que têm opinião, possamos falar aquilo que nós pensamos. Ok? É isso, meus queridos. Aqui nós finalizamos o assunto sobre Estado e democracia. Espero que vocês tenham aprendido e revejam essas aulas quantas vezes forem necessárias. Ok? Forte abraço e até a próxima.